Nessa aula nós vamos entender um pouco sobre o traçado de estradas. O que eu tenho aqui? Eu tenho um terreno natural, tá? Essas curvas aqui mais escuras são as curvas de nível do meu terreno. Essas curvas em azul são os córregos. Muito bem, eu já tenho aqui a poligonal da minha estrada, tá? O que eu vou fazer hoje? Nós vamos traçar uma curva horizontal circular. Primeiro, a gente vai puxar aqui de cada ponto da poligonal uma linha, um plano em Y aqui para o norte. Com isso, nós vamos formar esse ângulo aqui, que é um azimuth, tá? E também um azimuth aqui. Nós vamos concordar essas duas retas para poder colocarmos aqui uma curva circular horizontal. Como que a gente vai fazer isso? Nós temos aqui os cálculos para esse tipo de curva. Muito bem. Primeiro, nós vamos calcular a tangente, depois o desenvolvimento e depois o afastamento. Tá, mas antes nós temos que escolher um raio mínimo. O raio mínimo tem essa fórmula aqui. Dependendo da minha velocidade, no caso aqui eu selecionei 90, nós vamos ter uma superelevação de 10%, 0,1 aqui, e um coeficiente de atrito de 0,14. Com todos esses dados aqui nessa fórmula, eu achei o raio mínimo. Tá. Só que o raio mínimo eu preciso colocá-lo em como eu posso dizer, nós temos que convertê-lo para ele ter a corda de grau 20. Bom, a corda de grau 20, nós temos essa fórmula aqui, 1145,92. Tá. Eu vou colocar o raio que eu encontrei mínimo aqui nessa fórmula e eu vou encontrar o G20 da minha curva, 4,31. Convertendo em minutos, 259. Tá, eu vou escolher um grau múltiplo de 40 minutos, 200 minutos. Por que múltiplo de 40? Para poder depois ficar mais fácil a locação. Tá, mandei então 259 para 200. Substituindo na fórmula do G20, eu vou encontrar um novo raio. E esse vai ser o raio que eu vou usar, 343,77. Então, com o raio, a gente vai calcular a primeira coisa, a tangente. Então, o que eu fiz? Substituí aqui nessa formulinha, o que é o ângulo de deflexão? É o ângulo da frente, do ponto da frente, menos o ângulo, o azimuth, né, do ponto de trás. Quando eu digo isso, o que eu estou falando? Temos esse azimuth e esse. Então, ponto da frente é esse aqui, ponto de trás, esse aqui. Então, esse ângulo menos esse. Olha lá, 130 menos 51. Aqui está multiplicado por esse valor para converter isso daqui em graus, né? Porque esse programa está pronto para resolver em radianos. Encontrei a tangente 285,75. O que eu vou fazer?
eu vou pegar e vou traçar uma reta aqui de 285,75 de extensão. Tracei. Vamos ver se é mesmo. Muito bem. 285,75. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou calcular o meu desenvolvimento. O desenvolvimento é o tamanho do arco da curva, para que depois eu possa saber se o meu desenho está correto, 476,80. E eu tenho aqui também o meu afastamento. Calculando o afastamento deu 103,259. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou puxar uma linha 103,259. Puxei. Tá. Agora eu tenho dois pontos da minha curva, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha aqui da tangente e vou puxar outra aqui do mesmo tamanho do lado de cá. Olha lá. 275,85. Puxei. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar no arco de 3 pontos. Vou clicar aqui, aqui e na outra tangente. Então, o que eu tenho aqui? Aqui é o PC, ponto de curva, ponto de intersecção, né? E aqui o ponto de tangente. Como que eu sei se o meu arco está certo? Eu abro aqui as propriedades e eu vou ver o comprimento do arco. O comprimento desse arco, 476,81. Olha lá, bem próximo de 476,80. Deu 81 devido ao fato de eu não utilizar todas as casas decimais. E assim a gente vai calculando todas as nossas curvas. Então aqui eu tenho PC, PI e PT, tá? Então agora achar o azimuth daqui, o azimuth daqui e já ir fazendo todas as curvas da estrada. Vamos ver. Interessante como fica perfeito o desenho.